a verdade sobre as prisões de Bolsonaro e de Lula, e eu vou te contar aí da verdadeira razão para a prisão do Bolsonaro e não foi escândalo do Banco Master. Nesse nosso encontro com justiça, nós vamos falar sobre a prisão do Bolsonaro e sobre a prisão do Lula. E os dois se dizem perseguidos, mas a gente vai comparar a prisão dos dois para você entender qual que é a verdade. Primeiro nós vamos ver a forma da prisão deles, segundo qual foi o contexto da prisão deles e terceiro como e se eles puderam recorrer dessas prisões de uma maneira justa. Com isso tudo explicado, no final eu vou te revelar a verdadeira razão pela qual o Moraes prendeu o Bolsonaro. Bora lá então direto ao primeiro ponto. Muito é dito que o Lula não quis fugir da prisão decretada pelo Moro, mas vejam só isto aqui, gente, olha isso aí, ó. Lula se refugiou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para tentar evitar a prisão. É o que você vê aí. Mas depois aí ele acabou se entregando. Por outro lado, no caso da prisão do Bolsonaro, não teve fuga, não teve resistência, não teve ida para sindicato, para quartel, para embaixada, nada. A gente pode dizer até que o juiz Sérgio Moro teve muita paciência e tolerância com o desafio apresentado por Lula lá no caso da Lava Jato, quando Lula se entrincheirou dentro do sindicato. Eu estava lá na Lava Jato, gente. Foram momentos de tensão. Foi uma forma do Lula de resistir à prisão e de decidir o que fazer. Era tudo muito imprevisível. Já o Bolsonaro, por outro lado, ele não conclamou seus apoiadores para impedir a prisão, como o Moraes quis dizer que a tal vigília iria fazer. Não só porque era uma vigília de oração, mas porque o Bolsonaro já estava preso quando o filho fez essa convocação de vigília, na qual, inclusive, não teve qualquer chamada para cometer qualquer tipo de ilegalidade. O Flávio não convocou ninguém para ir lá libertar o Bolsonaro, não. Ele chamou as pessoas para irem lá orar pelo Bolsonaro. Dito isso, bora agora para o segundo ponto. Qual que foi o contexto dessas prisões? Será que isso pode esclarecer a gente sobre qual delas foi justa ou injusta? Antes de eu te responder a isso, eu vou te pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, para você se inscrever no canal e para você ativar o sininho para você receber novos vídeos aqui do canal. E bora direto então para o segundo ponto. A prisão do Lula, gente, ela foi legal e aconteceu depois do julgamento em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nessa época, a jurisprudência do STF ela permitia a prisão depois do julgamento em segunda instância. E foi isso que aconteceu. Aí o Sérgio Moro condenou, então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação, até aumentou a pena. Daí, o juiz da primeira instância, o Sérgio Moro, determinou a execução da prisão depois da condenação feita pelo tribunal, confirmada pelo tribunal. Vale a pena dizer que a prisão ela foi mantida até pelo STJ em Brasília. Mas, quando o processo chegou ao STF, bem, aí vocês sabem bem o que aconteceu, não é? Por outro lado, o processo do Bolsonaro começou direto no STF. Isso por conta de uma jurisprudência que foi mudada, e foi mudada sob encomenda. Essa mudança aconteceu depois do processo do Bolsonaro começar. Aliás, a prisão do Bolsonaro, nesse caso, ela não foi nem no processo da tentativa de golpe, pela qual ele foi injustamente condenado, mas aconteceu no outro processo de investigação sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos numa suposta tentativa de coação no curso do processo ou obstrução das investigações. E olha, nessa outra investigação já teve denúncia até contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo, mas não teve denúncia contra o Bolsonaro, ele não foi denunciado, ou seja, o Bolsonaro está preso por fatos pelos quais ele nem foi denunciado, nem foi acusado. Vocês percebem que o contexto da prisão do Lula é um contexto de legalidade, após duas condenações, após dupla confirmação, melhor falando, da condenação. E o contexto do Bolsonaro é um processo julgado em um tribunal de exceção por fatos pelos quais não tem nem acusação. Você percebeu isso? Agora, bora pro terceiro ponto, ó. Tem muita gente dizendo assim, ó. Ah, mas o Lula, ele encarou o processo dele de frente. Mas aí é fácil, né, gente? O advogado dele, olha aí, ó, entrou com mais de 400 recursos. 400 recursos, gente! E quando o processo finalmente chegasse ao STF,
aí Lula seria julgado por uma maioria de juízes, de ministros que o partido dele indicou, ele e a Dilma. É bom até a gente lembrar que um dos juízes que anulou o processo do Lula, adivinha aí, ó, é o seu atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Por outro lado, os recursos do Bolsonaro eles foram julgados em um STF composto por uma maioria de ministros que já lhe era completamente hostil por várias razões, todos ali com indicações objetivas, evidências objetivas de quebra de parcialidade. Isso, tem gente que diz, gente, que quando falta imparcialidade, quando o juiz é impedido para julgar, como no caso o Moraes, que é vítima, inexiste jurisdição. É como se não existisse uma atuação judicial, é como se não existisse a condenação. O próprio relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi comemorar a vitória de Lula nas eleições de 2022. Isso é surreal. Como, com todo esse contexto que eu estou te apresentando aqui, o real motivo do Moraes de ter prendido o Bolsonaro, qual foi, Deltan? Quando você olha para tudo isso aqui, para todo esse contexto de ilegalidades, abusos, tá bom. Mas por que o Moraes prendeu o Bolsonaro agora? Tem muita gente dizendo que a prisão foi uma cortina de fumaça por conta do Banco Master. Essa foi a razão pela qual aconteceu agora. Foi para acobertar o escândalo que veio à tona nesses últimos dias envolvendo o Banco Master. Mas a verdade é que Moraes não queria que a prisão do Bolsonaro gerasse uma comoção popular como aquela que a do Lula gerou. Moraes sabe que o Bolsonaro coloca muita gente na rua quando ele quiser, coloca mais gente do que o Lula coloca. E por isso, o Moraes, ele cozinhou o sapo devagar, ele esquentou a água da fervura devagar para que o sapo não percebesse ali a diferença, para que a população não se movimentasse. Então veja, primeiro o Alexandre de Moraes ele fez as cautelares contra o Bolsonaro. Depois ele fez a prisão domiciliar, impedindo o contato do Bolsonaro com seus eleitores, com seus apoiadores, seja por vídeo, fosse por celular. E aí, do nada, agora, surpresa, sem ninguém saber, às 6 da manhã, a prisão é decretada em estabelecimento prisional. Além disso, gente, a fuga do Ramagem do Brasil deixou ali o Moraes paranoico, com muita raiva. Ele ficou com medo de que o Bolsonaro pudesse tentar qualquer coisa. E aí ele esperou qualquer pretexto para prender o Bolsonaro e colocar ele em um outro lugar mais restrito, como ele está agora lá na Polícia Federal. Gente, esqueça essa conversa de tornozeleira, tentativa de romper tornozeleira, não. O Moraes nem sabia disso quando ele deu a decisão. Quando você olha a decisão, das 17 páginas da decisão, ele cita o problema da tornozeleira do Bolsonaro em apenas um parágrafo. Nesse único parágrafo que eu destaquei aí para vocês. Gente, 17 páginas. Vou rolar aqui a decisão para vocês verem, ó. 17 páginas. E só tem um parágrafo falando da tornozeleira, esse aí. Então é claro que não foi isso que motivou a prisão. Mas e você? O que você achou dessa análise? Você concorda? O que você acha? Qual você acha que foi a razão verdadeira da prisão do Bolsonaro acontecer nesse momento? Além de te deixar a minha opinião, minha visão, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.